E esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer potencializar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou o Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha amiga e co-host, Ninive Girard. Olá, Nina! Olá, Victor! Olá você que está nos ouvindo, nos assistindo na sua plataforma de mídia. Mais um episódio do Varejo em Movimento Isso no aí. ar, rumo ao episódio de número 100. Quase lá, hein? E hoje a gente tem um case de uma loja disruptiva, um Isso. laboratório de tendências para o varejo do Sebrae. Isso aí, e para falar sobre a loja Tela, estamos com ele, Fabiano Zorteia, especialista e varejo em consumo do Sebrae. Fabiano, bem-vindo ao Varejo em Movimento. Dá um oizinho pra galera. Maravilha tá aqui. Se tem algo que tem que estar em movimento é o varejo, né, turma? Então, adoro quando vocês me chamam. Que bom que a gente vai poder bater esse papo para falar de um projeto que tá no meu coração e já tá deixando um legado pro varejo do Rio Grande do Sul e do Brasil. Com certeza, com certeza. Então, ó, tu já ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre a loja Tela. A gente aqui, né, deu uma estudadinha antes do podcast, né, Nina? Então, Fizemos assim, ó, dever de casa, né, Victor? poxa, é um baita projeto, então fica ligadinho no nosso Varejo em Movimento de hoje, porque assim, ó, é um baita projeto e o Fabiano com certeza vai ter muito para ensinar pra gente. Mas, Nina, para quem quer ficar ligado nos próximos episódios, tá quase terceira temporada, hein? Mas nos nossos mais de 90 episódios, o que precisa fazer? Primeiro de tudo, se inscrever no nosso canal, né, Victor? Isso Se não aí. tá inscrito ainda, tá perdendo tempo. Então, já te inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, deixa teu like aqui nesse vídeo e compartilha com os amigos empreendedores. Isso aí. E se tá no Spotify, a caminho do trabalho, fazendo a tua caminhada diária, não esquece, dá a estrelinha, curte, compartilha esse episódio realmente para chegar a cada vez mais empreendedores e compartilhar histórias, dicas, realmente que vão potencializar o teu negócio. Mas logo mais sobre a tela, depois da vinheta. Bora lá, Fabiano, vamos começar. Fabiano ou Zorteia? Vamos lá, escolher um dos dois pra gente manter o padrão no podcast. Fabiano ou Zorteia? Zorteia. Zorteia. Vamos lá. Tem menos. Tem menos. Zorteia, vamos colocar todo mundo na mesma página. Começar do início, né, Isso Victor? aí. Fala um pouquinho o que é a Tela. Conceito inicial. Então, a Tela é um laboratório de varejo que também escolheu ser um espaço que hospeda marcas. Então, nós somos uma loja em funcionamento, em contato direto com o consumidor, que ao mesmo tempo que está hospedando marcas gaúchas, né, de valor agregado, que estão aí espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul e que talvez não fossem conhecidas pelo lugar de maior potencial de consumo do nosso estado, né, que é a cidade de Porto Alegre, estão tendo a oportunidade de estar num espaço físico. E, ao mesmo tempo, a gente está testando tecnologias, estratégias, botando na prática tendências globais para auxiliar o nosso varejo na linha de frente mesmo, né, fazendo acontecer, errando e acertando. Então, é algo extremamente desafiador para a gente e, nesse lugar, está o nosso maior intenção de poder deixar um legado para o varejo gaúcho, especialmente aquele varejista que não considera usar tecnologia porque é caro e difícil. Agora a gente está conseguindo mostrar na prática que dá para fazer e que é acessível. Zorteia, maravilha. Aqui no Backstage a gente já estava falando do quão disruptiva é a Isso. Tela. Acompanhando a loja física, acompanhando as redes sociais, a gente já vê um pouquinho disso e esse foco na experimentação, né? De onde veio a ideia desse projeto e quais os desafios para fazer Perfeito. acontecer. Então, a gente estava com uma inquietação de, poxa, há muitos anos, né? Eu represento o Sebrae lá na NRF, que é o maior evento de varejo no mundo, né? 13 edições, 13 anos. Trazendo conteúdo, tentando desdobrar esse conteúdo sofisticado, muitas vezes em algo palpável pro pequeno negócio e apontando alguns caminhos, né? Que os grandes pensadores de varejo que lá estão apontam. Então, a gente tenta pautar o nosso varejo com uma chance maior, né, de dar certo e olhando para comportamento de consumo e para tendências do setor. Havia uma inquietação da gente, quem sabe, poder praticar isso junto com os clientes, né? E aí, em algum momento, conversando com a nossa diretoria, a gente teve um apoio
né, e um acréscimo de novas ideias, né, para poder começar a desenhar esse projeto. Conforme a gente ia desenhando, a gente ia entendendo que, nossa, a gente estava fazendo algo que era inédito, né, no Brasil, por características, assim, e que tinha muita coisa para dar errado. Então a gente foi se animando. Porque, pô, tem muita coisa para dar errado que te anima, que louco tu é, né? É porque quando tem muita coisa para dar errado, tem mais chances de tu estar sendo inovador, né? Então a gente conversava lá, o diretor técnico do Sebrae, o Ariel Berti, né, tinha um apetite também em acolher esses anseios, né, essas possibilidades de não dar certo e também de patrocinar, né, com ideias, com acolhimento, com apoio para que o projeto saísse do papel. E aí, com um time muito bom que nós temos lá no Sebrae, a coisa foi acontecendo e agora está lá de portas abertas no 3º andar do Praia de Belas. Que bacana. Inclusive, agora tu falou um ponto muito importante. Praia de Belas. Por que estar num shopping e por que o Praia de Belas? Boa. Vitor, o Praia de Belas, a Nina tinha comentado no aquecimento também, né? Eu estava preparado para ela. O Praia de Belas estava numa lista de, assim, seguramente 10 possibilidades de pontos que a gente mapeou. A gente estava avaliando se tem um ponto em loja de rua ou tem um ponto num shopping. E ainda assim, dentro dessas possibilidades, tinham muitas opções. E quando a gente analisou profundamente sobre fluxo, a gente viu, cara, o shopping nos dá a segurança que a gente precisa, porque afinal a gente está hospedando marcas com produtos que não são nossos, né? São das marcas. A gente também é um laboratório, então a gente quer receber outras empresas para aprender junto com a gente, mesmo as que não estão hospedadas lá, né? A gente só, assim, em 6 meses de operação, já recebeu mais de 500 empresários lá para fazer uma visita técnica, né? Para entender como que a tecnologia ou as estratégias de vendas podem funcionar melhor. Então, no meio disso tudo, aliás, uma dessas visitas técnicas foi dentro da Feira Brasileira do Varejo, né? Que teve uma performance sem precedentes esse ano e que a gente tem que celebrar. Edição histórica. Então, a gente se viu enquanto tela como um braço, né? Uma extensão da feira, fora do seu metro quadrado, mas lá. Então, muitos participantes da FBV 2025 foram até a tela. E aí, a gente começou a entender que o Praia de Belas está no Menino Deus. Menino Deus é um bairro que abraça esse shopping, abraçar a operação de varejo tem muito a ver com o varejo raiz, né? O varejo de rua, o varejo de bairro, que é a grande maioria das operações que nós temos, né? E que é a grande maioria dos clientes do Sebrae. Então, dos associados de lojas, né? Então, estamos trabalhando juntos em prol do desenvolvimento deles. Bom, ali parecia que entregava... Era a melhor opção dos diversos trade-offs entre custo e benefício que a gente estava fazendo por conta disso. Assim, um lugar seguro, um lugar também tradicional e que é abraçado tem um fluxo muito diverso. As pessoas passam por lá como, assim, um pouco como se fosse passando por uma rua comercial, sabe? Para fazer frequentar, para fazer serviços, para fazer encontros, para cada turno da semana tem um fluxo diferente lá que a gente ainda está aprendendo. Mas então foi por isso, assim, né? Funcionou bem do ponto de vista de atendimento aos requisitos que a gente tinha. Alguns eu citei aqui. Importante essa conexão, né, Nina? Sim, com certeza. E, Victor, tem tanta coisa pra gente falar sobre a tela, as marcas que estão lá, os produtos, Verdade. as vendas, os resultados até agora. Mas eu acho que tem uma coisa muito bacana lá no início de tudo, que é esse nome, tela, que remete a uma tela em branco e remete à experimentação. Foi nisso que vocês pensaram quando criaram esse nome? Foi. E como que acontece a experimentação na prática lá na tela, Zorteia? Poxa, vocês fizeram um ótimo tema de casa. Foi exatamente nessa linha quando a gente chegou no clímax do nome, porque dar nome para a marca é muito difícil, né? Foi uma das partes bem difíceis assim do projeto. A gente tinha também, de novo, fazendo um trabalho técnico sobre isso, a gente tinha várias opções. Mas quando veio tela, cara, tela... Eu lembro da reunião, assim. Estávamos muitos de nós lá pensando, várias áreas do Sebrae, né, envolvidas, massa, todo mundo colaborando. Eu disse, cara, isso aqui quanto mais gente, mais difícil vai ser, né? Pra acertar um nome que... Só que eu vi nos olhos das pessoas que ficou... O som, sabe? É sonoro, é curto, e reflete, porque a tela, ela tá tanto no híbrido, tanto no físico quanto no digital, portanto, ela é híbrida, né?
A gente tem telas digitais e tem telas, né, em branco no ambiente físico, que é exatamente o varejo precisa ser, né? Precisa estar presente nos dois canais, nas duas formas de se relacionar com o mundo. E de tempo em tempo tu apaga, né? E começa uma nova história. Então a gente vai ter ciclos de 6 meses com as marcas hospedadas. Vamos contar essa história. Nesse primeiro ciclo, nosso tema foi Raízes, né? E dentro do tema Raízes, a gente elaborou a curadoria das marcas e tal. E aí, então o nome, ele tá funcionando super bem. Sigam no Instagram, @telaloja, né? É o nosso Instagram, a gente está querendo bombar ele, então onde eu vou eu divulgo. E aí pegou rapidamente, assim, as pessoas já estão assim, familiarizadas com o nome e acho que a gente conseguiu atender, porque a gente não conseguiu escolher entre uma coisa ou outra. A gente é laboratório de varejo ou a gente é uma hospedagem de marcas, né? A gente entendeu que queria ser as duas coisas muito. E aí o nome acabou que refletiu bem pra gente dar conta de tudo. E Zorteia, justamente sobre esse processo de curadoria, né? A cada 6 meses a tela é apagada e uma nova história é escrita. O que faz o Sebrae olhar para uma empresa e dizer, olha, tu tem potencial e maturidade para estar aqui dentro? Qual é que é o processo realmente de curadoria? Sim, a gente buscou, assim, daí a gente construiu, né, a identidade da marca, né? O nome é uma parte da identidade, mas a gente queria oferecer para o mercado consumidor daí um lugar onde eu acredito muito, assim, que o varejo precisa estar, né? Pô, eu preciso dar motivos para ir até uma loja física, né? E que tipos de motivos que a tela pode dar? Bom, um deles que a gente não negocia é, assim, o consumidor que entra lá, ele vai se surpreender com um produto que ele não imaginava encontrar, né? Então tem essa coisa da exclusividade, da surpresa, do ineditismo, da conexão com as raízes do nosso estado, com as coisas boas que são produzidas aqui, né? Então, aí a gente colocou em 3 categorias. A gente tem alimentos e bebidas, a gente tem moda, né, roupas e acessórios, e a gente tem bem-estar, né? Dentro dessas 3 categorias, hoje estão lá 23 marcas. E essas marcas, elas têm harmonia entre si. Bom, para conseguir dar conta disso, alguns critérios, né? Agregação de valor ao produto. Então, aquele produto que é muito comparável por preço, mais numa linha de commodity, ele se distancia da tela. Aquele que poxa, peraí, esse aqui é o melhor doce de leite que eu comi na minha vida, né? Então, tá lá, inclusive, esse é um exemplo real, né? É uma marca de doce de leite, né? A Pala, que tá lá, de Uruguaiana, e a gente só fala dos doces de leites uruguaios, né? E tá tudo certo, mas a gente tem um, né, no nosso estado que é maravilhoso, e a tela tá promovendo de alguma forma, né, apoiando essa marca a crescer nesse mercado consumidor porto-alegrense, né, afora. E assim como são as peças de roupa, de modo autoral, né, as questões de... A gente tem um sucesso de vendas lá, é um vinho com inteligência artificial, né, que é feito lá em São Gabriel, e é o primeiro feito com IA, né, o enólogo junto com inteligência artificial chegou numa composição e o vinho tá lá, é um estourado, assim, é um sucesso, é um queridinho da marca já. Então, a gente faz esse rolê de surpreender o consumidor e quem que a gente quer que vá lá, né? Claro, todo mundo que quiser comprar, né? Óbvio, né? A gente quer vender, mas a gente desenhou uma persona que é o cara que tá aberto a novas possibilidades, né? Que é o cara que gosta de arte, de cultura, de entretenimento, né? Que gosta de ser surpreendido, que... Enfim, gosta de descobrir coisas novas e por isso, então, que a curadoria ela precisa ser muito séria, né? Zorteia, aproveitando esse gancho que a gente está falando de produtos, vamos falar também sobre as tecnologias que estão lá na tela? Tem uma que eu gosto muito, a gente também estava falando aqui no backstage, que é o provador, que tem uma luz que se adapta. A pessoa pode escolher, eu quero uma luz noturna para provar o meu look. Acho isso incrível. Conta um pouquinho pra gente sobre as várias tecnologias que estão lá hoje. Sim, então, experimentar tecnologias faz parte do nosso dia a dia na tela, né? Mas não é qualquer tecnologia. A gente tem um primeiro corte que a gente só quer testar tecnologias que sejam aderentes aos pequenos negócios. Porque é esse gap que a gente quer contribuir para que deixe de existir, né? Existe um gap muito grande entre tecnologia e o pequeno varejo. Mas o pequeno varejo precisa cada vez mais
de eficiência operacional. E eficiência operacional tu consegue também com o uso de tecnologia. Só que a gente está selecionando aquelas que são de simples implementação, quando possível, mas especialmente de investimento baixo. Então, essa que tu falou, né, é algo que eu tava, assim, obcecado para que isso acontecesse, porque eu via, cara, tem muitos provadores inteligentes, né, pelo mundo, mas são sofisticados, caros, e depois tu não vê eles escalarem. Tu não vê, né, tu vê numa apresentação, numa loja conceito, mas tu não vê eles por aí. E aí eu acreditei que, poxa, peraí, vamos fazer algo que é simples e barato e que gera um impacto alto. E o impacto alto no varejo, tu também faz com experiência sensorial, né? Mexendo com os sentidos de quem tá ali. E acho que é muito por isso que tu curtiu, né? Assim, a gente consegue com R$200, né? Com uma Alexa e uma lâmpada inteligente, fazer com que o provador, ele tenha comando de voz para personalizar o tom da luz. Então, eu configurei lá luzes, né? Nós organizamos os tons para que seja luz noite, luz dia, né? Para que quem está provando aquele look e tem uma dúvida, uma objeção, de, poxa, parece, esse look funciona bem de dia, mas como seria na noite? Possa simplesmente dar um comando de voz e fazer com que o provador fique escuro, como se estivesse numa balada. E aí, o que a gente quer com isso? Não é a tecnologia pela tecnologia da legalzice, é para tirar a dúvida do consumidor para que ele compre. Notou? Eu estou tirando a objeção. Ele tinha dúvida, ela, naquele caso do look, tinha dúvida se vai funcionar bem à noite aquele look. Agora ela já resolveu. Qual outra ela pode ter, né? E também, eu venho do varejo a vida inteira, né? Então, criado com... Minha mãe era sacoleira, depois loja de roupa. Eu sei bem do que eu estou falando. O provador de roupa é um lugar de angústia. É um lugar de... Só que a gente não fala sobre isso. Mas é um lugar que quem tá lá dentro começa a suar, começa a ficar preocupado. Poxa, eu já tô aqui há 20 minutos e nada serviu. E lá fora tem alguém dizendo, e aí, já deu? Como é que ficou? Né? Já nem sabe mais meu nome, porque afinal já tô aqui há um tempão. E eu tô me sentindo pressionado por comprar. Às vezes compra e sai com uma experiência horrível com a marca. Porque comprou só porque demandou tempo da marca. E aí tem essa coisa da reciprocidade, né? A experiência é ruim. Como ter um provador legal? A gente se preocupou tanto na decoração quanto no tamanho. O nosso provador, ele pode ser um provador para a família, para os amigos. A gente quer... São 2 provadores, não é um espaço privilegiado, né? A tela tem 93 metros quadrados. Não é um lugar infinito. Também não é pequeno, né? Mas não a gente teve que se preocupar com os espaços. A gente uniu 2 provadores que, por hora, viram um só, aonde as pessoas podem se posicionar. E trocar ideia sobre, né? Pode fazer até um evento lá dentro. E aí a gente quis também mexer com a questão sonora. Então, a gente consegue customizar o provador de acordo com a música de preferência daquele cliente. Então, digamos que no nosso setlist, né? Que tem lá MPB da loja, né? O setlist da loja. Mas a cliente gosta de jazz. E a gente descobriu durante o atendimento que ela gosta de jazz. Ora, por que não poder colocar jazz para ela ouvir, para justamente contribuir sensorialmente para não ser um lugar de angústia? Afinal, a gente preparou com tanto carinho aquele provador, pensando inclusive na música que seria mais agradável para ela, que, pô, fica aí, cara, curte aí, é o teu tempo. Não precisa se preocupar que a gente não vai estar na expectativa de que certamente tu compre, ou também não vamos estar aqui olhando no relógio para ver quanto tempo tu ficou. É o contrário, é um lugar para te relaxar. Então, com R$200, eu vou fazer tudo isso que eu falei aqui. E é legal, porque quando eu faço palestras, eu já falei com mais de 6 mil pessoas sobre tendências e boas práticas esse ano, né? Quando eu falo do case da tela e mostro esse provador, as pessoas esperam que eu dê a dica de onde comprar a Alexa e onde comprar a lâmpada. Porque de tanto que dá para fazer, né? E esse dá para fazer, que pra gente é a grande motivação de botar a tela de pé. E essa é a sensação que nós ficamos aqui também, Victor, Exato. porque eu não imaginava que fosse algo tão acessível. E isso que é bacana para os nossos pequenos varejistas, né? Verdade, é realmente algo muito acessível, porque a dor do pequeno lojista é essa, né? Ele tem muito medo de ver essas tecnologias, porque a gente fala aqui muitas vezes, né? A gente tá falando antes, NRF, Nova York, grandes tecnologias, grandes players do mercado, grandes varejistas vindo com grandes coisas. IA, por exemplo, muito caro, grandes investimentos. Mas não, dá para fazer muito com muito pouco. Com adaptação, Vitor.
O primeiro insight desse Perfeito. provador foi na Nike da Quinta Avenida. 6º andar, tem um andar exclusivo para os fãs da marca e que tem um provador que customiza a iluminação. A gente foi além da Nike. Lá nas visitas técnicas da NRF. É. Isso Olha nos só. dá um gancho para a próxima pergunta, Victor. É ótimo, que perfeito. é o quanto a NRF influenciou a tela? Quantas tendências vocês conseguiram trazer de lá e adaptar para o mercado local? Absolutamente. Toda a história de vezes que a gente foi, né, até a NRF. Então, eu representei o Sebrae, estou representando, né, por 13 anos, somado a outras visões de outros colegas e o tempo inteiro, assim, né, influenciou inclusive no mobiliário, né, nos tons que trazem mais acolhimento. O varejo, a última edição da NRF falou um pouco sobre isso, assim, que o principal concorrente do varejo é o tempo das pessoas, né? Essa é a história. E como é que tu faz? Quando um cliente compra mais? Quando ele está na correria ou quando ele está desacelerado? Né? É óbvio que a gente compra mais quando está distensionado, quando está tendo um momento especial. Então, a gente pensou nesses conceitos e isso se refletiu, inclusive, no mobiliário, né? A gente tem uma jornada mais sinuosa, um convite ao desacelerar, um sofá, um café, essa coisa da gente brincar com a harmonização entre os produtos para que seja uma jornada de descobertas, pequenas descobertas. Então, por mais que a gente tenha 23 marcas, a gente não é uma loja cheia de produto. A gente é uma loja que tem alguns produtos de cada marca, que associados dá vontade de comprar 3 deles e que dá tempo de ter aquela curiosidade, né? Então, essas questões que são colocadas como tendências, a gente tenta simplificar ao máximo. Mas por que isso existe? Isso aqui é por causa que as pessoas têm o tempo como algo que está tirando a vontade de ir para uma loja física. Então, vamos honrar esse tempo aqui. E honrar esse tempo com algumas estratégias. E Zornei, até para entender daqui a pouquinho quem está também nos ouvindo aqui. O consumidor, ele consegue ir lá na tela e ele consegue comprar o produto que ele quiser, né? Se interessou pelo doce de leite, por exemplo. E o pequeno empresário, poxa, quero lá conhecer essa tecnologia, quero experimentar, poxa, quero ter uma ideia se isso para o meu espaço físico, outras tecnologias que vocês têm. Como é que funciona? Ele chega lá na tela, ele quer... Poxa, eu quero dar uma olhada nas tecnologias que vocês têm. Como é que é isso? A gente normalmente leva grupos de empresários para fazer esse trabalho, que daí a gente consegue dar uma atenção mais dedicada a essa pauta, né? Então, a gente organiza pessoas que estão interessadas pelo interior, enfim, várias regiões, né? Onde, enfim, a gente tem presença física, né, por todo o estado. E a gente organiza esses grupos e faz um tour guiado com esses empresários. Agora, quem chegar lá e quiser falar, o time também está preparado para falar um pouco, né? Só que ele vai estar falando um pouco e vendendo um pouco. Daí a gente vai contar com essa compreensão de que a operação funciona para as duas coisas e, se não agendado previamente, vai ser uma experiência... Talvez, se a loja estiver movimentada, de ter que esperar um pouquinho para poder conversar com o nosso time. Então, o pequeno e médio empresário que quiser conhecer a tela nesse sentido de aprender as tecnologias, ver o conceito por trás, é interessante procurar o Sebrae para poder agendar aí com os grupos. Perfeito, importante. A gente faz questão de receber. Ótimo. Maravilha. E Zornei, você trouxe um ponto muito importante. Time de atendimento. Quando a gente fala em experimentação, experiência do cliente, também importa muito o atendimento humano. Como vocês prepararam esse time que está lá na tela, na linha de frente, atendendo os clientes? Então, é o coração, né? Aí é a coisa aí a gente separa bem os negócios que dão certo e os que não dão, também por aí, né? E a gente se preocupou muito desde o início, né? A gente procurou ter uma forma de contratar e selecionar que tivesse em linha também com as tendências mundiais, que envolve perfil, né, habilidades, muito mais sobre saber servir, né, do que tecnicamente saber estratégia de vendas. E isso tem muito no jeito das pessoas, né? Tem uma coisa também que tem que ser... no varejo, tu entra numa loja e já sabe se as pessoas gostam de gente ou não gostam de gente, né? E aí tu fica mais tempo ou não fica também por isso. E a gente tem um ponto de atenção bem importante e permanente, que poxa, eles vendem produtos de 23 marcas, né? Que não são marcas do Sebrae, são marcas, né, de parceiros nossos, né? De pequenos negócios do Rio Grande do Sul. Então, a gente precisa fazer com que eles conheçam as histórias dessas marcas,
porque lembra, a tela conta histórias, né? E por consequência, depois de conhecer as histórias, entender mais sobre os produtos. E é nesse lugar que está a razão pela qual a gente vai conseguir transmitir verdade ou não, né? Porque os caras mais importantes de uma marca de varejo são as pessoas da linha de frente que atendem o varejo. Não é o cliente. O cliente é o segundo mais importante. O primeiro é quem atende ele. Isso não é tão romântico de falar, ou não, né? Não está nos livros, né? Nos livros está mais customer-centric, cliente no centro, né? Aquela coisa toda. Eu não vejo assim o varejo, não consigo ver assim. Porque se tu só pensar no cliente, o que tu imagina que vai chegar lá, possivelmente não chega. Tem que ter uma atenção junto com a equipe, né? Então, a gente tem pessoas que estão dedicadas a liderar esse time, dar atenção, ouvir, entender, acolher, treinar, e para que a gente possa fazer com que as coisas da tela cheguem até o consumidor final, né? E para mim, esse é um grande desafio do varejo brasileiro, assim, das lideranças. É dedicar mais tempo para os times que atendem o cliente. E ser mais flexível aos caras que estão chegando no mercado, né? Geração Z, né? A galera que é a força de trabalho do varejo, mas que está se distanciando cada vez mais do varejo, porque o varejo trata eles como se eles fossem da geração anterior, eles não são. Então, é muito mais fazer perguntas, ouvir, entender, lidar com diversidade, acolher diversos pontos de vista. E aí tu tem um varejo mais inovador. Se tu entender que tu vai dizer o que eles têm que fazer e eles vão fazer... Hoje eu estava com um Geração Z, um querido ali, de manhã em reunião, tinha pedido 4 coisas, ele esqueceu de 3. E eu tenho 2 caminhos nessa hora. E ele vai ouvir, ele vai ver esse podcast e vai saber que era dele que eu tô falando. E eu acho que tem que ser transparente e entender, cara, eu sei, eu tô ligado qual é a tua. Tu tá com a cabeça dando vários giros, tá impactado por vídeos curtos, né? Tu tá enjoado de fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Só que tem coisas que a gente combinou que não são negociáveis. E aí tu tem que trabalhar isso, né? Junto aos times de vendas, os times que atendem o cliente. E acho que essa tá sacada do lado de cá, né? Um millennial, com um pé na geração X como eu, entender que pra gente se comunicar e trabalhar bem juntos, a gente tem que achar a interseção entre os meus valores e os deles. Valores eu falo na visão de a gente vê o mundo mesmo. E essa composição nos traz muita potência. Mas o que eu mais vejo, Nina e Vitor, é querer ver quem tá certo e quem tá errado. E o varejo sem gente para trabalhar e o cliente sendo mal atendido. Então, na tela também, a gente entende que é um desafio, para nós também, como para todo mundo, mas que exige estratégias diferentes das usuais para poder chegar em lugares, né, com pessoas que estejam nos representando bem na linha de frente, que estejam a fim de estar ali e que queiram chamar mais gente para estar ali também, para a gente ter fila de gente querendo trabalhar. É muito interessante te ouvir, Zorteia e Nina. Eu acho que a tela ela tem essa função também de ser esse espaço que transmite muito essas tuas ideias e toda essa missão que o Sebrae também tem de ensinar, né, o empreendedor, o lojista, a estar atento, né? E muito disso também eu quero, né, te ouvir um pouquinho de quando vocês recebem esses empreendedores, esses lojistas lá, o que é essas fichas que caem, que tipo, poxa, eu não estava fazendo isso até hoje, tenho que começar a fazer. Isso aqui é a virada de chave daqui a pouquinho do meu negócio. Quais são esses elementos daqui a pouquinho realmente que tu vê que eles estão aprendendo quando eles entram na tela? Tem um que para mim é essencial, que é entender que varejo físico não é mais prateleira com produto, né? Então isso para mim eles sentem ali, né? Sensorialmente são impactados, eles veem que é uma história que, né, é diferente do óbvio, do usual, e por vezes, poxa, não é sobre a minha loja tá entupida de produto nas prateleiras que eu vou mostrar que eu tô bem, meu varejo tá forte e que as pessoas vão vir, né? É muito mais de surpreender, ora por um serviço agregado, pelo produto, pela forma de atender, né? Pelo provador, que é diferente do usual, pelas histórias que são contadas ali, né? As pessoas, elas compram muito mais naturalmente, até pagam mais, né? Tu sai da guerra de preço quando tu tem uma narrativa que valoriza algo que é importante para aquela população, né? Então, enfim, um lugar de descoberta de produto, né? Às vezes lá no digital tu oferta tudo
E aí é tudo, assim, todo o teu mix e quando tu vai na loja, é o mesmo mix e se tu não tem nada especial acontecendo lá, é como se fosse uma experiência do digital. Então, pra que eu vou na loja física? E aí as pessoas estão preocupadas com o fluxo da loja física, né? Eu acho que é o contrário, né? Na loja física, tu tem uma experiência emocional. Muito mais devagar. Não lento, mas devagar. Tipo, mais perguntas, mais acolhimento, né? Tira aquela coisa da pressão pela meta de venda, né? Do colo do pobre do cliente, que só foi lá para ter um momento distensionado. Então, o digital, por sua vez, é o contrário, né? É objetivo, direto, transacional. Então, físico, emocional, digital, transacional. São coisas diferentes. E o erro mais comum é querer fazer com que os dois sejam iguais, que funcionem da mesma forma. Eles têm que ser integrados. Integrados não significa serem iguais. Aqui, eu tenho uma venda objetiva para o cara que está sem tempo. Aqui é o cara que escolheu estar comigo e eu tenho que entregar motivos para honrar essa escolha. Então, para mim, nesse lugar, nesse samba afinado entre os canais, que o varejo funciona bem. Victor, esse é o momento, tu já sabe o que eu vou falar, né? Eu já sei o que eu vou falar. Esse é o momento aqui no Varejo em Movimento em que a gente fala, pra quem tá nos assistindo, pausar, voltar um pouquinho, Isso pegar um aí. bloquinho e uma caneta e anotar todas as Exato, dicas do nosso convidado. exato. Porque simplesmente foi uma aula aqui, Zorteia. Mas a gente falou aqui em preparação da equipe. Exato. Como é a preparação das lojas que estão lá na tela? A gente sabe que a comitiva para a NRF, vocês têm todo um projeto, um acompanhamento. Como é esse acompanhamento para as lojas que estão lá com vocês nesse laboratório? Sim, bem importante. Claro, conforme a gente vai se relacionando com as marcas, né? A gente vai vendo que tem algumas dores ali. Às vezes elas são dores individuais, né? Uma marca tem uma dificuldade maior com precificação. E a outra com presença digital. Então, a gente tem um programa que, em paralelo, né, elas estão lá hospedadas e vendendo, né, lá na tela. Em paralelo a isso, esses empresários estão sendo capacitados, né, e esses negócios estão sendo desenvolvidos com ações que atendam às necessidades específicas também. Tem algumas que são coletivas e algumas que são específicas. Então, a gente vai ajudando, porque nosso objetivo, que é o final do ciclo de 6 meses, além de venderem, de experimentarem, de, enfim, aumentarem o seu repertório, elas saiam prontas para o crescimento, né? E esse crescimento pode ser abrindo a sua própria loja, abrindo mais uma loja, vendendo em outra operação física, enfim, se tornando uma franquia, né? Exportando. A gente não sabe, aí vai depender da estratégia de cada um. Mas a gente quer impulsionar. Para impulsionar para um próximo nível, tu tem que resolver questões básicas de gestão. E essas questões, naturalmente, são diferentes entre si, então a gente tem um time que se dedica, né? E aí vai consultoria, assessoria direta, né? Alguma capacitação, enfim, a gente vai vendo qual formato é mais aderente ao contexto de cada um. Perfeito, perfeito. Nina, nos aproximamos, ainda não, mas nos aproximamos do fim do podcast. Mas antes da gente terminar, a gente começa então a olhar para o futuro. E aí a gente queria entender realmente o que a tela ela já está ensinando sobre o consumidor. Esse consumidor que ele vem... E daí eu geralmente acho que é mais até uma tendência global de um pós-pandemia, de um consumidor que vem desse mundo digital, que ele quer daqui a pouquinho mais conexões, que ele é um consumidor muitas vezes mais exigente, que tu mesmo falou agora há pouco, que quer uma conexão real. O que ele já está ensinando para o varejista? O que a tela já está ensinando para o empreendedor, para o varejista, sobre o consumidor gaúcho? A coisa mais legal da tela é a gente estar no mercado, né? Junto com os nossos clientes e vivendo os desafios. E uma das coisas que a tela tá ensinando para todos nós é que se tu não estudar com base em dados, comportamento de consumo, do teu segmento e da tua marca individualmente, vai ficar muito dinheiro em cima da mesa. Tu vai perder muita atração e possibilidade de vender. Com 2 meses de operação, para nós ficou muito claro que o que a gente imaginava que aconteceria em termos de fluxo estava sendo diferente do que a gente tinha planejado. Eu tive um relatório, né? E aí é legal falar de tecnologia, porque a gente tem mais uma só, né? A gente tem uma câmera... Todo mundo tem câmera de segurança. A gente botou uma tecnologia lá
que capta as imagens direto da câmera de segurança, então não precisou gastar nada, a câmera de segurança já teria, né? Não gastamos nada adicional. A gente paga R$200 por mês e essa tecnologia capta as imagens com inteligência artificial, transforma as imagens em dados e a gente sabe exatamente quem que entrou lá e características como faixa etária, gênero, por aí vai. Então, com 2 meses de operação, eu tiro um relatório e vejo que 70% de quem tinha entrado em determinado período ali, que eu fiz um corte, era a geração Z. Era a galera ali até 27 anos, tá? Esse não era o plano da tela. A gente não estava com o mix preparado para a geração Z nessa proporção. E aí, faz o quê? Entende que, por mais que a gente estudou profundamente o fluxo do Praia de Belas, a gente fez reuniões com a administração do shopping, a gente estuda comportamento de consumo todos os dias, ainda assim a gente precisa calibrar. Por quê? Porque a geração Z abraçou a nossa marca como a gente achou que nunca imaginou que aconteceria. Essa foi a real. Surpresa boa. Só foi boa porque a gente identificou, com base em dados, usando essa tecnologia, que é acessível a qualquer pequeno negócio, né? 200 pila por mês. A gente parou de achar que a gente sabia das coisas e entendeu que tinha coisas que a gente não sabia e movimentos de consumo que aconteceram de um jeito imprevisto. O que a gente fez para o segundo ciclo? Né? A gente fecha agora em setembro o ciclo das primeiras marcas. É óbvio que a gente vai ter um pouquinho mais de produtos para a geração Z, porque a gente quer converter. Né? A gente quer que aumente a nossa taxa de conversão a partir de uma estratégia baseada no que de fato está acontecendo, não do que a gente imaginou que aconteceria, ou daqui a pouco a gente está achando que está acontecendo e não está, né? Com base visual nas coisas, né? Com empirismo, né? Ou talvez com uma autossuficiência, achando que sabemos de tudo, né? Não, é o contrário. Então, o que a loja está ensinando é precisa estudar comportamento de consumo todos os dias com método, técnica e com base em dados, que é possível, como eu falei, né? Com investimento baixíssimo no mês, tu consegue ter acesso a esses dados e fazer algo bom com isso, né? Se mexer. Não entender, poxa, peraí, mas no PPT estava lindo, né? e isso eu acho que é um exercício de humildade para o varejo. Eu tenho, assim, né, em toda essa trajetória, nas minhas conversas com gente com mais experiência, né? Eu tenho 40 anos de mercado, eu sei como funciona. Alto lá, meu brother. Alto lá, né? Tu não sabe como funciona. Porque não está mudando o mundo, está mudando o mundo muito rápido. Já imaginou que, quem sabe, o consumo também tá? Para pensar que... Então, as pessoas têm que desarmar, né? Aquele cara que, poxa, entende que a sua experiência basta e, ao mesmo tempo, contar com a experiência dele para ponderar eventuais mudanças de estratégia, né? Que não pode ser uma coisa, né, desestruturada. Então, eu penso que a gente tem que se focar nisso, assim. Botar no tempo de agenda mesmo. E eu, assim, dica prática é assim, meia hora por dia, né? Acordar um pouquinho mais cedo e entender um pouco como é que foi a dinâmica de consumo, o que está saindo mais, quais são as tendências que estão vindo, quais são os movimentos de mercado, o que é hype, o que as pessoas estão falando mais na internet, e conectar todas as estratégias de venda, a narrativa de apresentação de produto nesse lugar. E aí ver o que rola na próxima semana. É sobre isso, o varejo cada vez mais dinâmico, com um desafio muito maior de ser relevante, mas não é mais sobre vendas, é sobre tempo de atenção de alguém. E para te ter tempo de atenção de alguém, você tem que ser autêntico e relevante. E só vai ser sabendo muito sobre esse cara. O consumidor deixa de ser aquela coisa etérea que eu vejo só de cima do balcão e é algo que eu consigo ver com dados, de fato, olhando o comportamento de consumo. Exatamente isso. E isso é transpiração. Não, é bem menos sobre técnica e mais sobre vontade e prioridade, né? E então, é isso. E o jeito que ele gosta de ser atendido no WhatsApp, né? Daqui a pouco tu tá dando preço muito rápido. E ele tá indo embora. Fica grito, o WhatsApp fica lá, o cara nunca mais volta. Mas peraí, eu dou o preço, os caras vão embora. Não é peraí, os caras vão embora. O que tu faz, ou o que tu poderia fazer para eles não irem? Não teria 3 perguntas abertas para envolver ele mais na história, para ele perceber mais valor sobre e depois tu dar o preço? É sobre isso que eu tô falando. Isso é conhecer o consumidor, né? Haverá outro que tu dá o preço, ele compra e tá tudo certo, é uma coisa mais objetiva, sei lá, o que é... Né? Quem está nos ouvindo e fazendo alguma sinapse aí, vende. Mas tende a ser assim, né? A gente entender melhor a narrativa e para entender melhor a narrativa a gente tem que se observar. Além de observar o consumidor, a gente tem que se observar. Como é que a gente está fazendo as coisas aqui? Como é que a gente está apresentando, né, os nossos produtos, né? Que tal se a gente ousasse um pouquinho mais nessa história?
E aí eu acho que tu tem um lugar. Para mim, marca, o principal conceito de marca para mim é quando tu consegue reservar um lugar na mente e no coração de alguém. Isso para mim é quem tá fazendo marca. Um monte de coisa sobre branding, né? Beleza, tudo super respeito, mas, cara, se tu conseguiu tocar mente e coração, tu tá fazendo bem um trabalho de marca. O trabalho de marca não é de curto prazo. O trabalho de marca é de longo prazo. É o que tu tá fazendo agora, os conteúdos que tu tá produzindo agora, as histórias que tu tá contando, a forma como tu tá contando, a narrativa, o jeito. Isso é relação, frequência, né? Constância. E então, é aí que eu apostaria, né? Entender de consumo e melhorar as formas como se apresenta, se relaciona com o consumidor. Perfeito. E tudo isso a baixo custo. Sempre. Pô, um cara de varejo pequeno, eu venho de varejo de bairro, né? Sempre assim, tem um monte de ideia. De novo, se tu tá pegando insights nossos aqui, né? Estão aqui, né? Ó, pegou vários insights aqui com a gente, tu tá anotando. Aí tu quer tirar do papel, tu lista esses insights, alguma coisa prestou, né? Lista esses insights e começa por aquele que tu vai gastar nada ou muito pouco e vai impactar mais o teu cliente. E aí tu vai te motivando mais. Peraí, o movimento aumentou, né? O meu ticket médio aumentou. Vendi coisas que eu não imaginava vender. E aí tu continua nessa curva na correria absurda que é ter um varejo, né? Tem que criar espaço de tempo e fazer bom uso disso. Então, acho que esse método aqui pode ajudar. Ótimo. Uma coisa que a gente vem falando há muitos episódios aqui do Varejo em Movimento, né, Victor? A importância da tomada de decisão baseada em dados. Perfeito. E Zorteia, tu falou uma frase, inclusive, que me lembrou a tua palestra no FBV 2025, que inclusive nós destacamos essa frase no Instagram da FBV, tem um post lá em colaboração com o Zorteia. Boa. A frase, não vou saber, ela, assim, tá íntegra, Zorteia, mas era por errar no básico, o varejo tá deixando muito dinheiro na mesa. E aproveitando que tu é o cara das citações, Zorteia, a gente sabe que tu tem várias frases muito conhecidas. Então agora, nosso momento final aqui do Varejo em Movimento. Boa. Conta pra gente a tua dica de ouro pro empreendedor que tá nos assistindo e que quer começar a investir em tecnologia no seu negócio. Boa. Foi muito bom fazer a palestra na FBV. Foi um palco maravilhoso. Tô lembrando agora de uma galera super engajada, assim. Que bom que tu lembrou. Uma honra mesmo, assim. E a primeira, eu vou falar para vocês a primeira que veio na minha cabeça, tá? Se eu pudesse dar uma dica bem prática, assim, do que fazer, algo eu indico porque aconteceu comigo. Eu fui pro Vale do Silício estudar tecnologia, né, em 2014. E eu volto de lá sabendo um pouquinho de tecnologia e muito mais sobre diversidade de opinião, né? Por isso são tão inovadores. Claro, eles se escutam, né? Olha que elementar. Eles se escutam, respeitam o contraditório, né? A outra forma de ver o mundo. E disso gera ideias mais poderosas. E, além disso, eles se permitem errar. E, a partir dali, é uma luta para sempre. Porque eu fui criado, né? Acho que todos nós, né? Na nossa cultura, tu não pode errar, né? Tem que passar de ano, daí tu tem que acertar a profissão. Aí no trabalho, imagina, para subir na carreira, tu só tem que acertar, né? Reuniões e as metas sempre batidas. Imagina não bater uma de 14, né? Que tragédia. E a gente só fala daquela uma de 14 por um ano depois. Mas as outras 13 que a gente... né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem uma cultura que tem uma certa hipocrisia e uma contradição. Porque é a mesma cultura que não tolera o erro, é a cultura que deseja inovar. E, velho, não fecha. Se tu quer inovar de fato, eu comentei que a tela tinha muitas coisas para darem errado, e ainda tem, e terá, e eu acho que é aí que deu uma certa chance da gente estar sendo inovador, né? Quem vai dizer isso é o mercado, mas eu atribuo que sim. É porque tem muitas coisas para dar errado, mas não significa dar errado por dar errado, né? Com ponderação, com cuidados financeiros, obviamente, com responsabilidade, né? Mas, cara, tem que ter tolerância ao erro. E quanto mais isso se exercita na cultura, ou seja, o líder se permite, dá exemplo, né? Fala sobre seus erros. Aí o time também se permite, dá exemplo. Fala sobre seus erros. E às vezes celebra, porque esses erros somados economizam lá na frente, né? Estratégias que poderiam ser, sei lá... exigir mais investimento, mas por não serem testadas e validadas, chegou lá no final, deu errado, e o pior de tudo, não assume que errou, porque não pode assumir, porque afinal foi um investimento altíssimo, né? Então tem muito isso no varejo, muito isso. Eu penso que a gente deve falar mais sobre isso, as lideranças precisam empoderar um pouco mais os seus times para que possam testar um jeito diferente de atender no WhatsApp, né? Uma forma diferente de abordar o cliente que chegou, uma forma diferente de fazer uma live no Instagram de forma mais empoderada, mais autônoma, com mais confiança da marca, da sua liderança, para que possa testar. Porque, poxa, se der errado, tem o seu impacto, mas a gente tem que olhar
para qual a chance, né, da gente ser uma empresa com cultura inovadora mais forte, se as pessoas puderem fazer isso. E mais, tu retém os caras contigo mais tempo, porque eles se sentem parte da decisão estratégica da empresa. Então, eles não vão trocar a tua empresa, o vendedor, né? A gente vai adorar que eu falo isso. O vendedor não te troca por R$200 para ir para o concorrente. Se tu der mais espaço para ele ter voz e vez nas decisões estratégicas da empresa. E aí ele se motiva pela entrega e não somente pela remuneração. Né? A entrega faz ele se conectar intimamente com a marca, se sentir parte com o sentimento de dono. Né? E então, para mim, e daí eu desenvolvi uma frase que eu tatuei assim, de forma espiritual, que eu tento exercitar, que falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. É um jeito, né? Pode ser um mantra aí na tua empresa, para vocês se permitirem aquele pequeno erro, aquela estratégia que não tem bem certeza se vai dar certo. Cara, quando tu tem muita certeza que vai dar certo, ou tá tarde, ou não vai ser tão relevante. Porque alguém já fez, alguém já mostrou. Então, é muito sobre isso, assim, minha forma de ver. E a minha dica não é uma apologia ao erro, mas é uma flexibilidade a ele, porque eu quero e acredito num varejo brasileiro mais inovador e muito mais relevante. A gente é criativo, a gente é resiliente e a gente é muito humano. São coisas, né, que o varejo, especialmente o varejo físico, ele precisa. Então, que a gente torne isso potência, né? E faça com que o varejo entregue muito além de uma troca de produto por dinheiro, e sim, uma troca emotiva, sofisticada, simples, relevante, e que honre o tempo das pessoas e que faça com que as pessoas queiram ir muito mais vezes. Poxa, tu não pode deixar de ir naquela loja, porque lá eles não entregam o sorvete na casquinha, eles jogam o sorvete, tu tem que tentar pegar, e é gamificado, as pessoas filmam, uns torcem para cair, outros torcem para pegar. É sobre isso, né? Aquela loja de bicicleta não é lá para saber mais sobre como é o quadro, como é o câmbio, característica. Todo mundo saco cheio de característica de produto. Mas aquela loja, eles te apresentam um pouquinho da bicicleta, mas já te convidam para pedalar num lugar lindo, para ver o pôr do sol. E aí, nesse pedal, tu vai te conectar com gente do pedal e tu vai ver, na prática, a necessidade que tu tem de comprar uma bike, não só a de 2 mil, mas a de 20 mil. Aí o varejista adora, né? E aí tu despertou o interesse de compra, entendeu? E é nesse lugar que tá um rolê de verdade, genuíno de um varejo que dá certo. Eu não quero te vender de qualquer jeito. Eu vou te entregar valor. Vendas é sempre sobre reciprocidade. Só que primeiro eu entrego algo bom e depois eu recebo a retribuição da compra, né? Não inverta a ordem. Sem palavras, tô Sem speechless palavras, aqui. Né? Inspirador. Ótimo estar aqui com vocês. Zorteia. Tô adorando vocês. Dá pra ver que vocês estão curtindo. Muito. E não é pra me agradar, né? Sabe aquela coisa, aquele papo legal? Eu tô adorando as gente... perguntas de vocês também. A gente ficou muito, muito inspirado, porque realmente, né, a gente tá quase 100 episódios de Varejo de Movimento, acompanhando realmente, né, tantos E a gente lojistas. tá acompanhando a tela enquanto fim de Exato, lojas, né? exato. Estamos acompanhando desde o lançamento. Não, e Então, vocês estão curtindo muito menos por mim, muito mais por vocês gostarem do varejo, porque eu vejo nos olhos de vocês, é isso, essa coisa de gostar de varejo, né? Exato. Isso é um negócio que eu super me conecto, assim. Então, Nem vi o tempo passar. Poder realmente estar discutindo, falando de varejo, inovando no varejo, para nós é muito importante. E chegando, claro, principalmente no pequeno e médio varejista, podendo estar ajudando eles a se diferenciar, crescer, se potencializar, né? Que é o lema do nosso Varejo de Movimento. É ainda mais importante. Zorteia, a gente vai agora realmente chegando à finaleira, mas antes de finalizar, por favor, quem nos ouviu até agora, com certeza quer te conhecer mais. Quem ainda não te conhece, por favor, como faz para te encontrar? Redes sociais? Deixa teu serviço aí. Tá bom, vai ser ótimo poder me conectar com a audiência aqui do Varejo de Movimento, né? É bem fácil, @FabianoZortea. Segue aí, Instagram, @FabianoZortea. Tô sempre por lá, toda semana, tentando compartilhar algum insight, alguma coisa boa que possa ajudar e observando os movimentos que estão acontecendo no mercado, alguma coisa que eu vejo acontecendo que possa ser ideia para outra pessoa. Então, procuro fazer esse papel aí que eu gosto de fazer. E depois recebo reciprocidade, né? Depois recebo, poxa, fiz aqui em Uruguaiana, fiz aqui em Erechim, né? E acho isso tão legal, que normalmente são coisas simples e que pode ajudar bastante, né, as marcas a ficarem mais fortes. Então, muito obrigado pelas perguntas maravilhosas que vocês fizeram.
O prazer foi todo meu estar aqui com vocês e que eu possa voltar outras vezes. Com Nós certeza. agradecemos. O Sorteia já é de casa aqui no Com Varejo em isso aí, Movimento. isso Obrigada aí. pelo teu tempo de vir aqui novamente, de falar sobre a tela, que era uma coisa que a gente Isso. queria muito, né, Victor? Isso E agora eu espero a tua pergunta. Nina, minha cara, temos um podcast? Temos um podcast incrível, inspirador e disruptivo, né, Victor? Isso aí. Bom, tu que é pequeno e médio lojista já sabe, né? Tem que aí rebobina o episódio desde o início. Anota todas as ideias. Vai lá, visita o Sebrae, entra nas redes sociais, procura o Sorteia realmente para poder te potencializar, te preparar para o futuro do varejo, que não é amanhã, é hoje. Sai vendendo mais desde já, realmente para preparar e potencializar o teu negócio. E quer potencializar teu negócio ainda mais, tem que fazer o que, Nina? Se inscrever aqui no Varejo em Movimento. Sabe o que eu lembrei também, quê? Victor? Que a gente já tem que deixar o público preparado para FBV 2026. Ah, por favor, Nina, dá o Eu tô serviço aí. agendado, eu já tô... O sorteio já é tá confirmado certo. e é lá que o futuro acontece. Nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2026, no Centro de Eventos Fiergues, logo os ingressos estarão à venda. Então, assim, não perde por nada. Isso De aí. jeito nenhum, é a NRF brasileira, é o melhor evento e maior, né, do nosso país e olha, se eu fosse varejista, eu colocaria na minha agenda de uma forma sagrada estar na FBV em maio do ano que vem. Não por nada acho melhor que a NRF. Mas, né? Então, tá? Você não se esquece. Curte, comenta, compartilha esse episódio com todos os seus amigos empreendedores. Realmente, porque a tela é um negócio incrível. Várias experiências aí, ó. Logo mais uma nova fase da tela. Então, vários negócios diferentes para você ir lá conhecer, comprar e logo mais poder ter experiências diferenciadas e novas Eu vou ter que ir lá tecnologias. provar uma roupinha no Opa! provador, testar as luzes, Isso aí, eu vai quero lá lá ver se conhecer funciona. os produtos da geração Z. Eu quero provar o doce de leite, né? Eu vou lá Não, mas provar. agora vai mudar o ciclo. Ah, mas eu vou lá antes de mudar o Ainda ciclo. dá tempo. Ainda dá tempo. Estamos em sale. Então tem tá, ó, vou boas lá promoções provar. Vou lá antes de mudar. Isso mesmo. Então você, varejista, está convidadíssimo para conhecer a tela, tanto como empreendedor quanto consumidor. E não te esqueça, semana que vem tem mais um episódio do Varejo em Movimento. Nina, te vejo semana que vem. Até semana que vem, sem falta, Victor. Isso aí, então, até o próximo episódio do Varejo em Movimento. Valeu!